Abra comigo Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Verso de número 2. Verso 2. 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Espírito amado, Espírito Santo bendito, peço-te que tragas esclarecimento ao meu coração dos meus irmãos, sobre esta questão tão importante, relacionada com o teu projeto eterno, de buscar, salvar todo aquele que crer e de fazer dos seres humanos teus filhos amados, parecidos com teu primogênito Jesus. Por isso, ilumina os olhos do nosso entendimento e dá-nos compreensão, capacitação e, acima de tudo, um coração quebrantado para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando aqui, e realmente nós estamos vivendo dias em que há um clamor no mundo todo sobre a questão do avivamento, necessidade, o desejo do coração, né, de genuínos cristãos, de experimentarem um mover novo, um poderoso avivamento que vem do alto para motivar os genuínos cristãos a, em verdade, darem continuidade ao ministério que Jesus veio implantar entre nós, que é de estabelecer o reino de Deus e a sua justiça entre os homens. Então, a grande paixão do coração de Deus é ver estabelecida, instituída, né, neste mundo, a família dele. Muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, há um clamor no ar por um verdadeiro avivamento. E há algumas fagulhas desse avivamento no mundo todo. Há pouco tempo nos Estados Unidos, na Europa, e mesmo aqui na América Latina, já tivemos notícias de determinados lugares onde uma pequena chama incendiou o coração de tantos e tantos que, apaixonados pelo projeto de Deus, estavam lá orando, buscando, querendo realmente um mover do alto, dos céus, sobre a sua vida pessoal, para transformá-los nos verdadeiros instrumentos que Deus deseja ter nas mãos para abençoar esta terra. Avivamento não é para a minha glória, avivamento não é para a minha satisfação, avivamento não é para cumprimento dos meus projetos pessoais de grandeza, de glória. Não é isso, não. Avivamento produz em nós uma chama viva de paixão, a mesma paixão que havia em Jesus, de buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Esta paixão. O avivamento produz uma paixão evangelizadora. Isto o avivamento produz. Paixão evangelizadora. O coração abrasa tanto, fica tão aquecido, que as pessoas ficam insatisfeitas de não verem outros sendo alcançados por esta graça e transformados em filhos de Deus. E trabalham para que isso aconteça. Então, eu estava pensando aqui, ao longo da história, você vai conhecer a história da igreja, por exemplo, desde a nação israelita até a igreja no Novo Testamento, você vai ver que em várias épocas da vida daquela nação israelita, por exemplo, havia um mover de Deus para fazer com que o povo voltasse à sua base original. Porque eles haviam abandonado a Deus, haviam deixado o Senhor, haviam rejeitado os princípios de Deus, haviam abandonado, né, o temor de Deus, a obediência a Ele, haviam tomado como deuses para a sua vida os deuses das outras nações aonde eles estavam. E o resultado disso é que havia um declínio espiritual tremendo. Declínio espiritual. Então, ao longo da história, tanto, como disse, no Velho e no Novo Testamento, o Senhor promove um mover
do Espírito Santo genuíno para trabalhar no coração de homens e mulheres que estão sedentos por esta verdade e desejam participar dessa verdade. E outros que ainda também não estão sedentos acabam sendo envolvidos pelos demais. Então, um avivamento é algo que nós, como igreja de Jesus, nesses nossos dias, precisamos clamar por algo genuíno da parte de Deus, que mova realmente o coração empedernido de muitos e muitos que se dizem cristãos nesta nação e nas outras nações. Então, um avivamento que, por exemplo, que moveu, eu participei dele lá na Argentina, moveu o coração da Argentina, é um avivamento genuíno, um avivamento de amor, uma paixão uns pelos outros, né? Dignidade da família, paixão do marido pela esposa, a esposa pelo marido, pelos filhos, a constituição da família, estabelecimento de uma família sólida, e princípios fundamentais sobre família, né? Se tornaram a paixão daqueles que experimentaram essas verdades lá e que foram sendo transmitidas mundo afora. Então, meus queridos, quando você lê a Escritura comigo, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, o problema que a gente precisa tratar é com o problema genuíno, o problema básico da falta de um avivamento entre nós. Há pecado. Há pecado. Pecado. A gente às vezes não gosta muito de falar sobre isso, nem de enfrentar a realidade. Mas pecado é toda a transgressão voluntária contra a verdadeira e fiel lei de Deus. Transgressão voluntária, pecado. Pecado é contrariar todos os princípios, toda a vontade, toda a verdade estabelecida pelo nosso Pai. Pecado, portanto, mata. Tanto é que o apóstolo São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ele é tão sério que mata. Então, agora, a morte aqui não é física. Pior de todas as mortes é essa morte espiritual. Uma letargia, né? Se estabelece um conformismo. Parece que está tudo bem. Se a nossa reunião lá tem bastante festa, tem bastante show, tem bastante pula-pula, tem bastante luzes, tem bastante mover, que o pessoal fala por aí, se tem bastante festa, está tudo certinho. Está tudo certinho. Bastante pula-pula, e pula, e salta, e cai, e dança, e cai no chão, e rola, e pula, e salta. Cara! Isso não é avivamento. Isso é avivação. Avivamento produz quebrantamento no coração. Avivamento produz em mim um senso de pecaminosidade, de inutilidade, de pequenez, de miserabilidade. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dizia o santo de Deus. Miserável homem, quem sou eu? Miserável homem. Preciso desta tua graça. Eu pensei em alguns pecados cometidos que têm impedido o avivamento genuíno entre nós e na nossa nação. Me acompanhe. Livro de Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2. E aqui tem uma listinha só para a gente rever. Uma listinha rápida. Uma listinha aqui. Joel 2, versos 12 até o 19. Joel, capítulo 2, o profeta Joel está lá. Verso de número 12. Assim diz o Senhor, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, ali libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança no opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra,
e compadeceu-se do seu povo. E respondendo, ele disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, por vosso Deus, e que não há outro, jamais, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Este texto da Escritura revela o quadro que a nação israelita estava vivendo, de miséria. O Senhor havia liberado os 3 tipos de gafanhotos para consumirem toda a sua terra. E ao longo dos anos eles padeceram fome e miséria e dores por causa da rebelião do coração deles. E o Senhor está dizendo: eu vou restituir esses anos que foram perdidos. Quando? Quando? E aí o profeta Joel, por exemplo, antes de falar de derramamento do Espírito Santo, ele concita o povo a converter-se de todo o coração. O verso 12 diz que o Senhor convidava que eles se convertessem de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Quer dizer, estamos vendo a terra sendo consumida e destruída por iniquidade, por violência, né? Por bandidagem de tudo quanto é jeito, tudo quanto é de violência, mau caratismo, injustiça de toda sorte. E nós, como Igreja de Jesus, fazemos o quê? Às vezes só reclamamos, ou então só tomamos partidos. Optamos por A ou por B, de aqui ou de acolá. Nos tornamos defensores de homens e de conceitos ideológicos, muitas vezes. Conceitos esses que não geram paz nem harmonia. Conceitos esses que não trazem a bênção de Deus sobre a nação. Eu não estou falando com um grupo qualquer. Estou falando com homens e mulheres tementes a Deus, que levam a sério a sua experiência real com o Senhor, de terem sido transformados em discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus têm uma missão: e de pregar o Evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Nosso compromisso é compromisso com a pessoa mais importante do universo, que chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da paz. Ele veio para trazer justiça e paz. Então vamos pregar o quê? Que notícia vamos dar? Que evangelho vamos proclamar? Que verdades nós vamos exaltar? Senão, o reino de Deus está entre vós. O reino de justiça, de paz, de amor, de alegria, de bondade, de retidão, de santidade e de justiça. O grande problema da nação israelita é que eles precisavam se converter. Segundo, o Senhor os convoca a rasgar o coração diante de Deus em oração. Quer dizer, humildemente quebrantados. O Senhor apela aos anciãos, às crianças, aos recém-casados, a levarem uma vida de santidade. O Senhor conclama os sacerdotes e os ministros, nós, a chorarem e orarem em favor do povo para que Deus os poupe. Para Deus os poupe. E depois do arrependimento, do abandono do pecado, vem a bênção do perdão, da provisão e da vitória que Deus dá para o seu povo.
diz a Escritura que eu li com vocês. Mas o derramamento do Espírito Santo só vem depois que o pecado é tratado, confessado e perdoado. E eu descobri, diante desse quadro todo, na história do povo de Israel, e na nossa história também, eu descobri pelo menos 7 pecados que precisamos abandonar. Primeiro, infidelidade nos dízimos. Infidelidade nos dízimos. Há muitos grupos dizendo que o dízimo é coisa do passado, que não precisa mais, não tem nada de dízimo, infidelidade nos dízimos. É o caso de Acã, que tomou o que não lhe pertencia como se fosse seu, e o resultado que entrou em maldição. Quando retemos os dízimos santos do Senhor, roubamos a Deus e atraímos sobre nós maldição. Segundo, infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. Pasmei quando eu li uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Barna, nos Estados Unidos, um dos mais respeitáveis institutos de pesquisa que nós temos, que dizia que 56% de pastores estão voltados à pornografia, são viciados em pornografia. Estou falando em pastores. Instituto Barna, consultem, vocês vão ver. Viciados em pornografia. Pastores cuja vida pessoal é promíscua, comprometidos com o pecado, a infidelidade conjugal. Feridas são abertas, a aliança conjugal é quebrada, os filhos são machucados, a família ultrajada, a palavra de Deus desobedecida, a igreja debilitada, e o avivamento não vem. O avivamento não vem. Que fica só um grupo profissional, um grupo de artistas profissionais, nas cátedras, nos púlpitos, nas congregações. Rebeldia. Família, por exemplo, está em pé de guerra. Filhos insubmissos, irreverentes, rebelam-se contra os pais. E a rebelião, pessoal, ela é como pecado de feitiçaria, diz a Escritura. Igrejas rebelam-se contra a sua própria liderança. Uma tristeza. Hoje em dia, em nome da minha vontade, do meu conceito, da minha opinião, eu resolvo desonrar as pessoas que Deus colocou sobre a minha vida em autoridade, em respeito e consideração. Desonestidade. O cristão precisa ser íntegro, correto, verdadeiro. Vem agora a época de entregar o imposto de renda, declaração do imposto de renda, que a gente tem a mania de chamar outros de ladrão, né? Quando muitos de nós rouba no imposto de renda, rouba nos dízimos. Então, cuidado quando você taxar alguém de ladrão, porque a mesma acusação que você faz contra outros pode vir contra você. Fiel nos dízimos? Fiel nos impostos? Fiel no troco que você dá? Fiel na aliança com a sua esposa, com o seu marido? Pecados da língua. Quantos não abandonaram a mentira, a maledicência, a fofoca, a murmuração, a crítica destrutiva? Os lábios são fontes amargas. Sua língua despeja palavras torpes e imorais, piadas às vezes irreverentes, chacotas com o nome de Deus e coisas dessa natureza. E tudo recebendo o aplauso e a consideração, dizendo que isso faz parte desta geração, que tudo é normal. Para mim não é normal. Mundanismo. Gente envolvida com bebedeira, embriaguez, farras, danças, clubes de diversão, imoral, namoro escandaloso, masturbação, fornicação, pornografia, homossexualismo e outras males mais. E a gente fica só olhando e querendo colocar a culpa nos outros. Ah, quem é o culpado disto? Foi fulano, foi cicrano, foi tal. Esses são os culpados. Não, senhores. Lembra de Isaías, capítulo 5? Eu pequei contra ti. Pai, sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros.
e os meus olhos viram a tua glória. Não concordo com isso, dizia Isaías no capítulo 5. No capítulo 6 ele diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui disponível para ser teu representante e abençoar esta terra. O que fazer? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mundanismo, negligência espiritual, e assim sucessivamente. Gananciosos, beberrões, blasfemos, pervertidos morais, soberbos, alcoólatras, e aí por aí fora. Então, repito, quando Isaías viu este quadro, ele se prostrou diante do trono de Deus e disse, Senhor, ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Eu, um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram a tua glória, Senhor. Ai de mim, Senhor. Ele não olhou para os outros. Ele não olhou para os outros, não, para justificar-se nos outros. Olhou para ele mesmo. Entendeu, Paulo? Sou eu o problema. Não é o Paulo, não é o Lúcio, não é o André, não é a Maria, não é o Tiago, não, sou eu. Pai, eu sou esta pessoa que eu preciso de uma experiência nova contigo. E, finalmente, se queremos um avivamento, precisamos acertar a nossa vida com Deus. Porque avivamento não vem com pecado. Ponha isso no seu coração. Avivamento não vem com compromisso de uma vida pecaminosa. Não vem, não. Porque, às vezes, vocês confundem avivamento com avivação. Pulação, cai, e joga aqui, joga lá, faz aqui, e é milagre para cá, para baixo. Isso é avivamento. Não é, não. Isso é o cumprimento da Escritura. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não precisa nem ser crente. Não precisa nem ser crente. O Senhor disse naquele dia, a um grupo de grandes, extraordinários milagreiros, ele disse, olha, eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Pecado impede, pessoal. A gente se ilude, porque às vezes a gente vê coisas extraordinárias, por aí, a gente acha que está tudo certinho, e Deus não está aprovando. Está deixando. O texto de Romanos, capítulo 1, que vocês sabem, que a ira de Deus se manifesta de várias maneiras, e uma delas é Deus deixa caminhar do jeito que está, fazer do jeito que estão fazendo. Porque naquele dia, todos nós vamos responder diante de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Uma coisa tem que acontecer entre nós. Avivamento só vem quando a gente chama pecado de pecado. Não é de doença, nem de fraqueza, nem de trauma psicológico, nem de ignorância, nem atraso cultural. É entender que Deus não pode contemplar o mal. Que a oração do avivamento seja a nossa, de 2 Crônicas 7,14. Se esse povo se chama pelo meu nome, orar, e se humilhar, e confessar os seus pecados, e abandoná-los, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. E o que eu farei? Sararei esta terra, porque eu perdoarei os pecados que eles cometerem. Eu sararei. O avivamento virá quando eu disser, Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho.